Você já se perguntou por que um país com tantos recursos naturais como Moçambique ainda enfrenta tanta pobreza? Moçambique tem gás, carvão, terras férteis, uma localização estratégica, mas mesmo assim grande parte da população vive com dificuldades. Neste vídeo, vamos entender as verdadeiras razões por trás disso. E a resposta não é simples. Ela envolve história, guerras, política, economia e decisões que continuam a afetar o país até hoje. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Durante séculos, Moçambique foi colonizado por Portugal. Mas nos anos 60, começou a luta pela independência. A chamada Guerra Colonial Portuguesa foi marcada por conflitos intensos entre os movimentos de libertação e o governo português. Esse período destruiu infraestruturas, atrasou o desenvolvimento e deixou o país extremamente fragilizado. Quando Moçambique finalmente conquistou a independência em 1975, herdou um país sem estrutura, sem indústria forte e com pouquíssima mão de obra qualificada. A guerra civil e a destruição do país, mas a independência não trouxe paz. Logo depois começou a Guerra Civil, conhecida como a Guerra dos 16 Anos. Esse conflito devastou o país entre 1977 e 1992. Foram anos de destruição. Escolas e hospitais destruídos, infraestruturas arruinadas, milhões de deslocados, economia completamente paralisada. Essa guerra atrasou o país em décadas. Enquanto outros países cresciam, Moçambique estava apenas tentando sobreviver. O período pós-guerra e a governação da Frelimo, e então a guerra terminou. A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, manteve-se no poder desde 1975 e governa o país há mais de 50 anos. Embora tenha feito alguns investimentos importantes, o governo da Frelimo está envolvido em vários escândalos de corrupção, o que trava o desenvolvimento do país. O primeiro grande escândalo ocorreu em 1996, no caso do desvio de fundos no Banco Comercial de Moçambique, BCM, com acusações de desvio de 14 milhões de dólares. Casos de corrupção e desvios de fundos. Vários outros casos de corrupção e desvio de fundos ocorreram ao longo dos anos. Entre 1996 e 2005, governo de Joaquim Alberto Chissano. No caso do BCM, estima-se que os desvios e corrupção tenham atingido cerca de 500 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 31 bilhões de meticais atuais. Entre 2005 e 2015, governo de Armando Emílio Guebuza, não há valores totalmente definidos, mas fala-se em centenas de bilhões de meticais em desvios. O caso mais famoso foi o das dívidas ocultas, em que membros do governo, incluindo o filho do então presidente e o diretor dos serviços de inteligência, desviaram cerca de 2,2 bilhões de dólares, mais de 130 bilhões de meticais. Somando apenas estes casos, o país terá perdido mais de 693 bilhões de meticais que acabaram em contas bancárias privadas. Obras públicas e baixa qualidade. Além disso, há casos de subfaturamento em obras públicas e construções de baixa qualidade. Estradas são construídas e começam a apresentar buracos antes mesmo de serem inauguradas. Outras são inauguradas, mas duram pouco tempo. A má qualidade das obras é recorrente. Muitas estradas recentes entram rapidamente em ciclos intermináveis de tapa-buracos. Dinheiro que poderia ser usado para novas infraestruturas acaba sendo usado apenas para remendos. Dependência externa e falta de produção interna. Outro problema é que o país importa quase tudo. Desde cotonetes de ouvido até carros, peças automóveis, televisores, roupas, relógios, celulares, panelas, colheres e até palitos de dentes. Moçambique praticamente não produz. É um país altamente dependente. Quando não vem de fora, são empresas estrangeiras que vêm instalar fábricas para produzir e vender localmente. Recursos naturais e exploração estrangeira. Moçambique é rico em recursos naturais, como gás, carvão mineral, pedras preciosas, areias pesadas, madeira e possui terras férteis para a agricultura. Mas o problema é que muitos desses recursos são explorados por estrangeiros. Na província de Cabo Delgado, existe uma das maiores reservas de gás natural do planeta. No entanto, o governo moçambicano controla menos de 15% do seu próprio gás. A maior parte pertence à multinacional Total Energies, da França. Presença militar estrangeira em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado existem mais de 5.000 militares ruandeses, supostamente para proteger a população local. Supostamente, e isso deve ficar claro. Até o próprio parlamento moçambicano tem pouco ou nenhum conhecimento sobre os detalhes desses acordos militares. Eleições e manifestações. No dia 9 de outubro de 2024, Moçambique foi às urnas para votar. Após a divulgação de resultados preliminares que davam vantagem ao partido Frelimo e ao seu candidato, o país entrou numa das maiores manifestações pós-eleitorais da sua história.
A polícia, controlada pelo governo da Frelimo, foi acusada de causar mais de 700 mortes. Um dos casos mais marcantes foi o da senhora atropelada por um tanque de guerra em Maputo, na paragem Ponto Final, enquanto segurava um cartaz. Até hoje, nenhum polícia foi preso. Liberdade de expressão e medo. Muitos que discordam da governação enfrentam perseguição ou até morte, como os casos de Elvino Dias e Paulo Guambi, críticos da governação atual. Isto gera medo e limita a liberdade de expressão no país. Endividamento externo. Outro fator importante é a forte dependência de doações e empréstimos. O FMI e o Banco Mundial têm contribuído para o endividamento crescente de Moçambique. Os moçambicanos expulsaram o colonizador, mas não o colonialismo. Agora, a dependência continua sob outras formas. FMI e Banco Mundial. Principais problemas: corrupção, falta de investimento na educação, endividamento do país. Conclusão. Este foi o episódio 1 de Por que Moçambique é Pobre. Vejo-te na parte 2. Subscreve o canal e até o próximo vídeo.